Abra comigo a sua Bíblia no Salmos de número 23, versículo de número 5. Vamos ler o versículo de número 1 até o 5, vamos ler até o 6, mas nós vamos falar do versículo 5. Salmo 23, um dos salmos mais conhecidos pelos crentes. Caiu na graça de muita gente, né? Um salmo do nosso salmista preferido, não sei se é Asaf, se é um dos cantores, se é Moisés, mas eu gosto muito do salmo de Davi. Salmo 23, versículo 1 diz: O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos e guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não temeria mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu habitarei na casa do Senhor por longos dias. Versículo 5. Preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Podemos assentar, nós vamos falar sobre isso. Uma mesa preparada pelo céu. Davi escreve este salmo em uma situação muito ruim, situações muito adversas. Você percebe por todos os pontos que ele usa quando escreve o salmo. Ele fala sobre aflição, né? Ele fala que o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E depois ele começa a descrever as aflições que ele estava passando no momento. Ele diz assim: eu me sinto como uma ovelha, cansada e que sem sossego, sem abrigo, sem condições, e o Senhor me faz deitar em pastos verdejantes. Ele, além de alimentar-me, ele me faz descansar. Aí, por causa da sede, de muitas vezes períodos escassos e desertos que ele passava, ele disse assim: mas ele também me guia às águas tranquilas de descanso, que me refrigeram. Aí ele diz assim: por meio desse deserto e todas essas aflições, ele tem me ensinado a andar por veredas direitas. Aí ele diz no versículo de número 2: refrigera a minha alma, 13, e pelas veredas da justiça me ensina a andar, por amor do seu nome. Aí ele diz no 4: às vezes eu me sinto como uma ovelha sendo levada para o matadouro, mas ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, eu não precisaria temer, porque ele está comigo. Aí, pulando o 5, do qual nós vamos meditar, ele diz no 6: eu tenho certeza que a bondade e a misericórdia do Senhor vão me perseguir, vão ir atrás de mim. Você tem essa certeza? Eu tenho. Você tem. Não é porque alguém te convenceu disso. Por que é? Porque você já experimentou. Quando é que faltou bondade de Deus para mim e para você? Misericórdia. Nunca. Eu tenho certeza, não é porque eu aspiro uma condição tal. É porque eu vivi. E as coisas que eu vivi fazem parte do meu contexto emocional e espiritual. O salmista fala sobre vários episódios e situações ruins. Ele fala sobre sede, ele fala sobre fome, ele fala sobre aprender a andar direito, aprender a ter direção. Mas no versículo de número 5, ele fala uma coisa muito importante. Ele fala sobre uma mesa posta diante dos inimigos. E o relato de Deus sobre a unção e o coração dele transbordando de muita alegria. Ele fala disso. E eu quero falar sobre essa mesa que faz com que o cálice nosso transborde por causa da unção que recebemos. Amém? A unção do Senhor é algo muito importante, sabia? A unção do Senhor é a porção dele que ele oferece a cada um. Deus oferece a cada um de nós. Até a fé é dividida por porção. E Deus dá a porção dele para cada um de nós. E isso se chama unção. É a porção dele que habita dentro de mim, que é a unção. Às vezes nós atribuímos a unção às várias situações, né? Ao óleo e tal. Mas na verdade, a unção é o que eu tenho de Deus. A unção é o que você tem de Deus. A unção é aquele amor que você tem por Ele, aquela paixão, aquela dependência que quebranta o seu coração, mesmo em meio aos desertos, a mais dura rocha pederneira. Isso é unção. A unção é aquela que faz a diferença.
É aquela que te sacia em escassez. É aquela que te alegra nos momentos de dores. Porque é aquilo que você tem de Deus dentro de você. Existem muitos crentes que procuram Deus fora, né? Esses são os crentes que são ainda infantis dos seus relacionamentos com Deus. Nós não procuramos Deus do lado de fora. Não. O nosso Deus, ele está do lado de dentro, dentro de nós. Dentro da nossa alma. E a unção é isso. É a porção que eu e que você, que nós temos de Deus. Então o salmista Davi disse assim: eu tenho tido experiências de mesas preparadas por Deus diante dos meus inimigos. E ele prepara essa mesa e faz uma reunião e chama e convoca os meus inimigos e me coloca sentado e derrama óleo sobre a minha cabeça e me faz transbordar. E é sobre isso que nós vamos falar. Em primeiro lugar, eu quero que você vá comigo em 1 Samuel 23. Quando nós passamos por momentos difíceis, nós temos experiências inúmeras de abandono, de situação complexa, né? E Deus costuma assumir, 1 Samuel capítulo 23, Deus assume os seus, independente das circunstâncias em que eles se encontram. Você crê nisso? Deus nos assume. E Davi disse assim, que quando ele passava por momentos difíceis, onde ele estava diante dos inimigos, numa situação muito complexa, Deus colocava uma mesa diante dele. Deus o alimentava, ele colocava uma saída. Nós vamos colocar essa mesa, poderíamos colocar essa mesa por várias situações, mas nós vamos colocar essa mesa como uma saída, um escape, um livramento. Houve vários momentos em que Davi correu risco. Vários momentos na vida de Davi que ele achou que ia morrer. Ele até disse uma vez: eu ainda vou morrer pelas mãos de Saul. Só que isso não aconteceu. Às vezes algumas coisas que você diz assim, ou que eu diga, e a Bíblia diz assim, que houve um período, eu já falei sobre isso, eu vou ler de novo, que Deus coloca uma mesa. Davi estava sozinho, longe da família. As pessoas que estavam com ele, alguns eram amigos, outros eram pessoas interesseiras, a maioria de estirpe bem baixa. Eu costumo sempre, nas minhas meditações, analisar o seguinte: as piores coisas que podia acontecer com Davi eram as pessoas que o cercavam. Ele escreveu vários salmos dizendo assim: a minha alma está entre os leões. Ele não falava de Saul, ele falava da turma dele. Ficava incitando ele para fazer coisas erradas. Davi sozinho. Mas o problema é que Davi tinha 600 homens e que a maioria desses homens eram homens de estirpe baixa. Populacho, povão, gente endividada, gente sem nível. Porque todos nós temos um nível. E as pessoas que andavam com Davi, elas não tinham um nível de excelência, altura. Eram pessoas de um nível bem baixo. Isso prejudicava muito. Isso provocou em Davi muitas situações ruins. No caso de Ziglag, a própria turma dele quis apedrejá-lo. A própria turma dele. Colocando ele numa situação dificílima. Sendo que quem está com você tem que estar junto, não é verdade? E a Bíblia diz assim que Davi estava no deserto de Zif. E disseram para Saul, agora ele está cercado, agora não tem mais jeito. A Bíblia diz assim em 1 Samuel 23, 14. Davi permaneceu no deserto, nos lugares fortes, e ficou em um monte, no deserto de Zif. E Saul buscava todos os dias, Saul procurava por Davi. Este homem não tinha guerra, este homem não tinha inimigo, este homem não tinha família, este homem não tinha nada. O que este homem tinha era inveja. Eu quero dizer uma coisa para você. Quando Satanás consegue colocar no seu coração um sentimento ruim, você começa a ficar inapto para todos os seus ofícios legais da sua vida. Você deixa de ser uma boa esposa, um bom marido, um bom funcionário, um bom patrão. Você deixa de ser bom em todos os seus ofícios e você começa a viver em torno daquele sentimento ruim que Satanás colocou dentro da sua alma. Este homem tinha guerra dos filisteus, ele tinha uma família para cuidar.
Ele tinha um reino, só que o objetivo dele era caçar Davi. Por quê? Porque ele estava dominado pela inveja. Quando o sentimento ruim entra dentro do coração de alguém, ele não entra para brincar, ele não entra para um playground, ele entra para fazer guerra. E a Bíblia diz assim que este homem começou a ser indolente, inapto para tudo, e se tornou um perseguidor de Davi. Quando você brinca com sentimentos ruins, amargura, ressentimento, você começa a destonar todas as funções legais e boas da sua vida, e você começa a se tornar o que você sente. Eles se tornaram um invejoso e um perseguidor. Por quê? Porque ele abriu o coração para uma coisa ruim. A Bíblia diz assim que todos os dias Saul perseguia Davi. E a Bíblia diz no término do versículo: porém, Deus não o entregou na sua mão. Você acha que Saul procurava Davi com uma pequena milícia? Ele colocava todo o exército dele à procura de Davi. Usava os melhores arqueiros, os melhores estrategistas para procurar Davi. Só que Deus não entregava, então não adiantava. Quando você fica perdendo tempo com pessoas que querem o seu mal, com pessoas que ficam chamando você para fundos de quintais, para conversinhas, para situaçõezinhas, saiba, se Deus não entregar, ninguém te terá. Pode ser o mais ardiloso, pode ser a pessoa mais especialista em inveja, pode ser o mais maquiavélico, pode ser o maior fofoqueiro. Se você estiver em Deus, pode ser no seu trabalho, pode ser na igreja, pode ser onde for. Se você estiver em Deus, morreu o assunto. Em Deus nós estamos protegidos. Deus não entregava a Davi. Vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Agora começa a mesa. Então se levantou Jonatas, eles eram muito amigos, filho de Saul, e foi para Davi no bosque e confortou a sua mão em Deus. Começou a falar com ele sobre as propostas de Deus, sobre o propósito de Deus. Davi estava se sentindo triste, abatido, sem saída, chateado, a vida sem sentido. E Deus põe uma mesa diante de Davi, diante dos seus inimigos. O próprio filho do seu inimigo veio confortá-lo. Isto é uma mesa. Jamais, em todos os seus e os meus períodos de deserto, faltou-nos uma mesa. Jamais faltou-nos pessoas, faltou-nos sinais, faltou-nos situações que deixasse mais claro que o sol do meio-dia, que o Senhor é por nós. Quando Jonatas chega, aquele abraço amigo, aquele aconchego, aquelas palavras, aquela oração junto, aquela busca. Quando Jonatas chegou, a mesa foi posta, e a Bíblia diz assim: e disse-lhe: não temas, não te achará a mão de Saul meu pai, porém tu reinarás sobre Israel, e eu serei contigo segundo o que também Saul meu pai bem sabe, que quando Deus te colocar no trono, eu vou ser com você. Não aconteceu. Parte desta profecia. Jonatas morreu, mas Davi subiu ao trono. Quando nós estamos em momentos difíceis da nossa vida, e são momentos difíceis mesmo. Nós que somos crentes, nós não temos pitis. Nós não ficamos mal porque a nossa unha quebrou. Nós não ficamos mal porque o tempo mudou. Não. Para que nós fiquemos abatidos, é preciso uma situação muito grave. E nunca faltou uma mesa para mim e para você. Nunca faltou uma mão que nos confortasse. Nunca faltou uma palavra de Deus. Nunca faltou. Você veio ao culto, Deus falou com você. Deus te corrigiu, te exortou.
Nunca faltou uma mesa da qual pudesse eliminar de dentro de nós toda aquela situação nociva, todo aquele veneno da situação, porque a situação para mim não é problema, o problema é o veneno dela, é como ela me envenena. São as mensagens que ela me diz sobre o meu fracasso, sobre a minha destruição, sobre o meu fim. Eram essas as mensagens das quais Davi ouvia sobre a situação. Agora eu vou morrer, não vai ter jeito, não tem como, este homem não sai do meu encalço. Eu não posso respirar, eu não posso viver, eu não posso nada. E aí chega Jonatas, e o Senhor coloca a mesa. E ali Jonatas ministra sobre Davi, dizendo: Deus é com você, você vai ter governo nas suas mãos. E Davi ouve isso do próprio filho do seu inimigo. E a Bíblia continua dizendo, versículo 18: e ambos fizeram aliança perante o Senhor. As alianças mais dignas que nós temos, eu disse isso quarta-feira e vou repetir, são as alianças que nós fazemos na aflição. Os verdadeiros amigos nascem na aflição. Essas são as alianças verdadeiras. Ficou no bosque, e Jonatas voltou para sua casa. Então subiram os zifeus a Saul Gibeá, dizendo: não se escondeu Davi entre nós, nos lugares fortes do bosque, no outeiro de Raquilá, e está à mão direita de Gesimom. Agora, pois, ó rei, apressadamente desce conforme a todo o desejo da tua alma. E quão desejo era, e nos cumpre entregá-lo nas mãos do rei. Os zifeus disseram: nós vamos te entregar Davi, nós vamos ajudar você a pegá-lo. Às vezes o inimigo tem ajuda, né? Já não adiantava só o diabo contra eu e você. Às vezes ele tem ajuda, e às vezes ajuda de uma pessoa muito perto, e às vezes ajuda de uma pessoa até que você ama, e que você nunca imaginou que ele ajudaria o seu inimigo. Quantas vezes você não precisaria de nada, de nenhuma palavra de conforto, de nenhuma palavra tipo: ó, eu te amo, pode contar comigo. Você só precisava do silêncio daquela pessoa. Só que você ouve aquilo que você não tinha necessidade de ouvir. Por exemplo, eu te falei, por exemplo, ó, a situação está feia, ó. Quantas ajudas os seus inimigos têm para te perturbar, tirar sua paz, tirar sua alegria? Os zifeus se propuseram em ajudar Saul a tomar Davi. E a Bíblia diz assim, versículo de número 21. Então disse Saul: bendito sejais vós do Senhor, porque vos compadecestes de mim. Bom, esse homem é louco. Ele olha para os zifeus e diz assim: vocês têm compaixão de mim. Ele se colocava aqui como a vítima, o pobre, o coitado, o traído. Olha que coisa impressionante, que uma cabeça doente, e o que o diabo não faz na cabeça de uma pessoa. Você sabe que eu me preocupo muito com isso? Eu sou uma pessoa assim que eu analiso as coisas fundo modo. Você já imaginou que muitas vezes você pode estar se sentindo ou traído, ou certo, ou vitimado, e você é o réu? Isso é complexo. Paulo diz: por isso vocês devem examinar a vocês mesmos. Por quê? Porque este homem aqui estava se sentindo a vítima, aquele que estava sendo usurpado. Quantas vezes o diabo ele trabalha de uma maneira tão camuflada, tão ardilosa, que você acha que você é o pobre, que você é a vítima, que você foi logrado, que você foi prejudicado e você é o réu, você que está com chifre e rabo. E aí? Quem é que tem um santo de Deus para abrir os seus olhos? Um anjo do Senhor na terra dizendo: ó, escuta, você não é vítima, você é o réu. Aí eu me lembro de Jó no capítulo 33, ele diz: bem-aventurado quem tem um mensageiro do céu que vem abrir os olhos de uma pessoa. Toda vez que paire um sentimento em você de vitimação, analise.
Você pode não estar sendo a vítima. Você pode estar sendo o réu. Seus sentimentos, sua fermentação, suas alfinetadas, seu antissocialismo, suas rusgas, suas feridas, suas mazelas, é quem está determinando todas as coisas. E você acha que o mundo está contra você, sendo que você está sendo o réu da situação. Você não se preocupa com isso? Eu me preocupo. Porque eu não sou uma pobre coitada. E nem você é um pobre coitado. Então você deve preocupar-se se os seus sentimentos são limpos, se a sua dor é pura, se a sua dor é limpa, se o seu raciocínio é limpo de feridas, de mazelas, de concepções malignas geradas dentro de você, fomentando uma situação diabólica dentro de sua alma. Esse homem estava totalmente fomentado por situações malignas e diabólicas, e ele se achava a vítima. A vítima. Muito fácil, boa saída para ele. Mas pastor, eu não tinha ninguém para falar aqui com ele. Escuta, Deus já tinha desistido dele. Deus só fala com gente que Deus não desistiu ainda. Por isso que o escritor aos Hebreus escreve, e ele reescreve: Deus repreende os seus filhos, castiga os seus filhos. Enquanto Deus estiver falando comigo, me exortando, me repreendendo, eu tenho chance. Você tem chance. Mas quando não houver mais repreensão, e eu for entregue ao que eu sinto, explicitamente o abandono, Deus nos entrega aquilo que nós sentimos. Romanos capítulo 1 e capítulo 2. E a Bíblia diz assim, versículo 22, e depois, e diligenciai ainda mais, e sabei, notai o lugar que frequenta, a quem o tenha visto ali, porque me foi dito que é astutíssimo. Eu quero te perguntar uma coisa. Saul se preocupava com a vida de Davi, onde ele comia, onde ele dormia. Eu quero te perguntar uma coisa. De 0 a 10, qual é a sua preocupação com a vida alheia? Dá uma nota aí, a sua preocupação com a vida alheia. Pois é, a sua preocupação com a vida alheia, ela dá um objetivo claro, se você é medíocre ou excelente. Pessoas medíocres vivem preocupadas com a vida alheia. Quer saber o que faz, quem fez, o que está fazendo, o que pensou, o que comprou, o que deixou de comprar, o que vendeu, o que falou. Pessoas excelentes olham para a própria vida. Se preocupam com as próprias tarefas, dão conta de recado. Por quê? Porque enquanto você se preocupa com a vida dos outros, a sua vida está abandonada, tua casa está abandonada, sua vida espiritual está abandonada. Se preocupa com a sua vida. Bom, nós não estamos falando sobre Saul, vamos continuar. 23, por isso atentai bem, informai-vos acerca de todos os esconderijos em que ele se esconde. Então voltai para mim com toda a certeza, e ir-me-ei convosco, e há de ser que se estiver naquela terra, o buscarei entre todos os milhares de Judá. Então se levantaram eles e se foram a Zife, adiante de Saul. Davi, porém, os seus homens estavam no deserto de Maom, na campina à direita de Gesimom. E Saul e seus homens se foram em busca dele, o que anunciaram a Davi, que desceu para aquela penha e ficou no deserto de Maom. O que, ouvindo Saul, seguiu a Davi para o deserto de Maom. Foi uma perseguição acirrada. Eu sempre digo, quando eu leio esse texto para você, nunca Davi esteve tão perto das garras de Saul como aqui. Aí ele disse assim: e Saul ia deste lado do monte, e Davi e os seus homens do outro lado do monte, e temeroso Davi se apressou a escapar de Saul. E Saul, porém, e os seus homens cercaram a Davi, e os seus homens para lançar mão dele. Davi estava cercado. Davi havia recebido a primeira refeição, que foi o conforto de Jonatas, a palavra de Jonatas, mas agora ele estava cercado. E ele precisava de uma mesa. Eu preciso de uma mesa. Quando eu estou nos meus momentos de aflição, de guerra, de batalha, eu preciso de uma mesa, porque essa mesa me alimenta e me sustenta e me fortalece para que eu continue. Não para revelar a minha força, mas para que eu possa não envergonhar o meu Deus. Sabe por que você não pode falhar? Não é porque você precisa mostrar alguma coisa para alguém, nem eu.
mas porque Ele é digno do nosso acerto. Eu não gosto de errar, porque Ele é digno que eu acerte. Ele é digno disso. Você tem que acertar, não porque você é bom, não porque mas porque Ele é digno dos nossos acertos. Ele é digno da nossa honra, daquilo que é correto, daquilo que é honesto. Ele é digno que eu pense honestamente, que você pense honestamente, e que nós possamos agir de uma maneira correta. Davi estava cercado, ele precisava de uma mesa. Ali estavam os seus inimigos, e ele precisava de uma mesa. E Deus não vem na primeira hora do aperto, Deus não vem na segunda hora do aperto, e Deus não vem na terceira hora do aperto. Deus veio na hora que Ele tinha que vir. Às vezes eu quero que Ele venha na primeira hora do meu aperto. O que acontece na primeira hora do aperto, pastora? Você fica desesperado. É o fim, não tem mais jeito, acabou, você começa a despedir de um, despedir de outro. Foi bom enquanto durou. Segunda hora do aperto, você sente seu fracasso, sua nulidade. Você fala, eu achei que ia ser bom, eu achei que ia dar certo, eu não sei porque que eu sonhei tanto. Na terceira hora do aperto, você já começa a endurecer-se, já começa a preparar-se para a dor. Aí chega na quarta hora, na quarta vigília, Ele aparece andando sobre as águas. Diga glória a Deus. Ele não vem na primeira, onde nós estamos desesperados, dizendo, Senhor, socorre, porque eu não vou dar conta. Nem na segunda, quando você é dominado pela frustração, por aquele sentimento de nulidade, aquele sentimento assim, de, eu vi mesmo, não era para mim, não ia dar certo. Nem no terceiro, quando você se enrijece, e você diz, não, peraí, já passei por tudo, e vou passar por isso mais, e vamos lá, vamos enfrentar. Aí na quarta ele vem, andando sobre as águas, dizendo, sou eu, não tem mais. Sou eu, não tem mais. E ele chega na quarta hora. E a Bíblia diz que Deus chega na quarta hora, e Ele manda com que o inimigo invada Judá. Chega a notícia a Saul, olha, os filisteus invadiram Judá. Ele tinha que escolher, pôr as mãos em Davi e livrar o seu povo. Um rei que não havia cuidado de ninguém, não podia agora se dar ao luxo de deixar o seu povo no meio de um ataque, ser destruído por causa de um capricho seu. Eu quero dizer uma coisa para você, por mais louco que alguém seja, uma hora tem que vir um lapso de sanidade, não é verdade? Ele teve ali um lapso de sanidade. Ele era louco, todos nós sabemos. Por quê? Porque ele era invejoso. Todo invejoso é louco. Todo invejoso, ele cria coisas ruins na cabeça. E por ser louco, o que aconteceu com ele? Naquele momento ele diz, não, pera aí um pouquinho, tudo bem que eu quero Davi, mas o meu povo vai ser destruído por essa invasão. E só aconteceu invasão porque eu não estou lá. Aí a Bíblia diz assim, no versículo de número 27, então veio um mensageiro a Saul dizendo, olha a mesa aí, apressa-te e vem, porque os filisteus com ímpeto entraram na terra. Por isso Saul voltou de perseguir a Davi e foi ao encontro dos filisteus. Por esta razão aquele lugar se chamou Rochedo das Divisões, onde Deus diz, esse é meu e esse não. Este é meu, ninguém toca. Olha para o seu irmão e diga, aquele que está em Cristo, o maligno não lhe toca. Amém? Ele rodeia, ele chega perto, até para fora, mas não toca. Não toca. Ele chega. Deus envia uma ordem. Os inimigos atacam. Saul sai. Olha a mesa posta diante de Davi. Livramento, libertação, poder respirar tranquilo, poder sair daquele encalço, daquela perseguição. Davi não sabia fazer outra coisa senão fugir. E a Bíblia diz assim que naquele momento Davi recebe um refrigério e batiza aquele lugar de Rochedo das Divisões, onde Deus revelou que ele pertencia ao Senhor.
Existem momentos na nossa vida em que o céu fala de uma maneira audível: você é meu, olha como eu tenho te separado da dor, da aflição, da miséria, da mediocridade, do sofrimento, do cativeiro, rochedo das divisões. Davi batiza aquele lugar, declarando o quanto ele era amado por Deus e o quanto ele recebera naquele momento aquele livramento. Deus me separou do meu inimigo. Ele colocou uma mesa diante de mim, na presença dos meus inimigos. Amém? Claro que eles vão tentar, os inimigos tentam, as circunstâncias tentam. A Bíblia diz assim: e subiu Davi dali e ficou nos lugares fortes de En-Engedi. Agora eu quero falar sobre a segunda parte do versículo 5 de Salmos 23. Diz assim: preparas uma mesa perante mim na presença dos meus inimigos. Diga ao seu irmão o que é que você entendeu sobre mesa posta diante de inimigos. Diga: momentos de perseguição, de aflição, de dureza, de tristeza, momentos de dores, onde o Senhor chega e coloca tudo que você precisa ali, revelando a você o quanto você é especial, trazendo Jonatas para confortar a alma de Davi. Fazendo com que Davi ouvisse da boca do próprio filho de seu inimigo: você será governador, você irá governar, você será rei. Aquilo consola o coração de Davi de tal maneira, e naquele momento em que ele já estava prestes a despedir-se dos seus homens e dizer: bom, agora já foi, agora não tem mais jeito, estou cercado, Zifeus de um lado e Saul de outro. Deus dá o alimento que Davi precisava, o livramento. Você confia nisso? Quando é que o anjo mostra o cordeiro para Abraão? Quando ele sobe o monte? Quando ele amarra Isaac? Quando? Quando ele pega o cutelo. Você precisa aprender a esperar pelo último momento. Precisamos entender que Deus age no momento em que Ele quer. Na hora que Ele quer, não é na minha hora e nem na sua hora. Nós somos apressados demais. 1 Samuel capítulo 26, eu quero falar agora: unges a minha cabeça. Eu vou unir dois textos. Eu quero falar da unção, segunda unção. Davi teve 3 unções na vida. Eu já preguei até sobre isso. Ele foi ungido por Samuel, ele foi ungido em Hebrom, onde reinou 7 anos e meio. Depois ele foi ungido por Israel. Ele teve 7 unções. A primeira unção foi por Samuel em sua casa. A segunda unção foi em Hebrom. Mas antes de eu falar da segunda unção, eu quero falar da unção que já havia. Olhe para o seu irmão e diga assim: a principal unção que você tem é o equilíbrio. Você sabe que uma das principais manifestações do Espírito Santo de Deus: amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, fé, mansidão, domínio próprio. A batalha do Espírito Santo é ensinar o ser humano a dominar-se, ensinar o ser humano a vencer-se. A unção que Davi possuía foi uma unção que lhe dava equilíbrio, que não permitia que as suas emoções coordenassem as suas ações. Você poderia perguntar assim: pastora, como eu identifico alguém nascido do Espírito? Um convertido eu sei, ele parou o quê? Parou de beber, parou de fumar, parou de xingar, parou de falar, converteu-se. Mas e o nascido do Espírito? Aquele que não é movido pelo que sente. Esse é o nascido do Espírito. Aquele que as suas emoções são secundárias. Primeiro Deus, primeiro a vontade de Deus. Ah, pastor, então eu não sou nascido. Não é. Se as suas emoções te coordenam, se as suas emoções estão adiante, se as suas emoções determinam suas ações, não existe nascimento espiritual. Ah, mas eu falo em línguas estranhas. Dons não tem nada a ver com intimidade, plenitude do Espírito, domínio do Espírito Santo. Existem muita gente com dons que vai para o inferno. Preguei no seu nome, falei em línguas no seu nome, vamos lá. Curei enfermos no seu nome. Eu não vos conheço. O que
faz com que você entenda a sua intimidade com Deus é quando você está em segundo lugar. Sua vontade, seu querer, seus pensamentos, eles vão ser analisados intimamente pelo volume das Escrituras. E se aprovados, continuam. Se reprovados, são eliminados. A unção de Davi não se baseava na unção de Hebrom, dos sacerdotes de Hebrom. Hebrom era uma cidade maravilhosa. Uma cidade dos sepulcros, dos grandes. E foi lá que Deus mandou com que ele fosse. Mas não foi lá que ele catequizou a segunda unção dele. Foi aqui, quando ele disse: eu não toco em quem Deus levanta. Foi quando o juízo, o equilíbrio dele, a sobriedade dele esteve acima do que ele queria, esteve acima das insinuações, esteve acima do que era melhor para ele. Ah, mas Deus gosta de tudo que é melhor para mim. Você tem certeza que o que você acha que é melhor para você, Deus está aprovando? Eu já vi cada absurdo. Pessoas dizerem coisas dizendo: isso é o melhor para mim. É impossível que Deus não aprove. E o melhor que ele determina é o buraco, é a seta, é o laço, é a cova que vai enterrá-lo. Melhor para Davi ficar livre de Saul? Não. O melhor para Davi sempre foi, até então, Deus. O que é que o senhor quer? O que é que o senhor gosta? O que é que o senhor procura? Não é o que eu quero. Não é o que facilita o meu lado. Não é o que é bom para mim. O que é bom para mim? Sombra e água fresca. Quem de nós não gostamos de sombra e água fresca? De pessoas alegres, pessoas amáveis, de pessoas felizes, de situações favoráveis, de conforto. Levantar 10 horas da manhã para os preguiçosos, ou então comer o que quer, passear e onde quer. Isso é o melhor para você, se te tornando um infantil, um abduzido. O melhor para mim é o que Deus tem: desafios, compromissos, dureza, desertos, situações ruins, onde eu serei experimentado e eu aprenderei sobre Deus. Existem pessoas dentro do reino que são caça-conforto. Os caça-confortos, quem são? São aqueles que não são nascidos do Espírito. O melhor para eles é o que eles gostam. O melhor para eles é o que eles querem. O melhor para eles é aquilo que é viável. O melhor para Davi, olhando no âmbito humano, ficar longe de Saul, fora Saul, matar Saul. Um dos seus moços diz: um golpe, eu arranco a cabeça dele. Mas havia uma unção sobre a vida de Davi. Ele diz: não posso. Isso é problema de Deus. Livrar-me deste homem é problema de Deus, não é meu. Foi a última vez que ele foi perseguido. Foi a última vez que ele teve qualquer tipo de problema com Saul. Ele foi aprovado. A partir dali, Saul desenfreou uma paranoia e então morreu. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 26, versículo 9, leia comigo. Disse Davi a Abisai: nenhum dano lhe faças, porque quem estendeu a sua mão contra o ungido do Senhor e ficou inocente? Isso é unção. Saber o que Deus gosta é o que Deus aprova. O que é unção? Eu sempre brinco com vocês assim: uns são, outros não são. Uns são crentes, uns são fiéis, outros não são. Isso, uns são, outros não são. Não são, não dá, não vai, não entra, não encaixa, não vai. O que é unção? É saber o que Deus aprova e ter poder para cumprir. Ele diz: quem é que tocou no ungido do Senhor e ficou impune? Ninguém. Eu vou ser o louco de fazer isso? Aí ele diz assim, disse mais Davi, versículo 10: vive o Senhor que o Senhor o ferirá, ou seu dia chegará em que morra, ou descerá para a batalha e perecerá. É Deus que vai cuidar do destino dele, não sou eu. Ele sabia o limite dele. Quem tem unção do alto, unges a minha cabeça com óleo. Quem tem unção sabe quais são os seus assuntos e quais não são os seus assuntos. Existem assuntos que não é concernente a mim.
Saber quando vai ser, como Deus vai fazer, não é concernente a mim. Quais são os assuntos que são concernentes a mim? Como é que eu vou reagir diante dessa situação? Eu não posso deixar de agradá-lo, mesmo no meio do sofrimento, mesmo no meio da batalha. Ele prepara uma mesa, unge a minha cabeça com óleo, e o meu cálice tem que transbordar, mesmo em meio à angústia. A Bíblia diz assim, no versículo de número 11: que o Senhor me guarde, que eu estenda a sua mão contra o ungido do Senhor. Agora, porém, toma a lança que está na sua cabeceira e a bilha de água, e vamos. Versículo de número 18. Disse, pois, Davi, já falando agora para Saul: por que persegue meu senhor tanto a teu servo? Que fiz eu? Que maldade se acha nas minhas mãos? Davi era inocente. Você é inocente? Quando você olha para a sua vida e os seus problemas, você diz assim: bom, aí está uma fornalha, aí está uma situação. A única coisa que eu preciso garantir é a inocência. Entrar inocente e sair inocente. O resto, entendeu? Inocência. Inocência. O Senhor diz assim: até quando vós sereis culpados pela falta de inocência? Inocência, não ter culpa. Eu não posso ter culpa. Não posso ter culpa. Não posso cometer erros. Não, você não pode cometer erros. Você precisa garantir em suas jornadas de batalhas sua inocência. Da minha boca não sai, no meu coração não vai ter. Eu tenho que me reportar a mim e dar testemunho do que eu vivo, do que eu sirvo, do que eu sigo. Ele diz: eu sou inocente. Aí ele diz assim, versículo de número 21. Então disse Saul: pequei. Ele diz: volta, meu filho Davi, porque não tornará a fazer-te mal, porque foi hoje preciosa a minha vida aos teus olhos, e eis que procedi loucamente e errei grandissimamente. Ele voltou? Não. Porque a unção te faz acreditar no que Deus fala e não no que os homens dizem. A unção te dirige de dentro para fora e não daqui, ó. Pessoas que vivem no auê, agora eu vou fazer, agora vai. Ele foi. Saul disse assim: pode voltar. Agora, a partir de agora vai ter paz. Davi sabia que isso não ia existir. Existem coisas na terra. Ai, que maravilha, Deus fez a obra e trouxe dois coléricos, 2 iracundos, vão viver em paz. Você acredita em Alice no País das Maravilhas? Porque tem crente que é louco, abduzido. Porque Deus falou comigo e eu vou viver em paz com você, meu irmão. Você fala o quê? Essa pessoa já fez, aprontou, carneou e fez, agora ela quer uma aliança de uma hora para outra, sem fruto, só aqui, ó, de boquinha, de falação. Primeiro eu quero experimentar o fruto, depois eu vou. Meu negócio é segurança. Fala assim para o teu irmão: meu negócio é segurança. Se eu não poder guardar-me, livrar-me numa situação, como é que eu vou fazer? Davi podia dizer assim: ó Deus de maravilhas, o Senhor operou na vida desse endemoniado e ele se converteu, agora vai, nós vamos viver em paz e felizes até ele morrer ancião e idoso, então eu vou possuir. Davi falou: o quê? Tudo que esse homem já fez, agora sem dar fruto, eu vou acreditar no que ele falou? Pessoas que têm a unção do Senhor não são enganadas por qualquer um desse jeito, não. A direção delas vem de dentro para fora e não de fora para dentro. Continuando, falando sobre a unção. Versículo de número 23. Porém o Senhor pague a cada um a sua justiça e a sua lealdade, pois o Senhor te entregou hoje na minha mão, porém não quis estender a minha mão contra o ungido do Senhor. Você percebe um amadurecimento da boca de Davi. Pessoas ungidas amadurecem em seus diálogos. Ele já não fica mais se diminuindo, ele não fica mais se humilhando, ele não fica mais se desdenhando. Não. Ele diz assim: Deus vai julgar entre eu e você.
Pessoas ungidas não falam de uma maneira débil, se depreciando. Deus, Saul, é o seguinte: Deus te pôs na minha mão, só que eu resolvi não fazer nada. Só que Deus vai julgar entre eu e você. Versículo 24: e eis que assim como foi a tua vida hoje, de tanta estima, ele aproveita e faz uma aliança com Deus. Aos meus olhos assim seja a minha vida de muita estima aos olhos do Senhor, e Ele me livre de toda a tribulação. Eu não quero nada seu, eu não quero ir para Jerusalém contigo, eu não quero beber água de Belém, eu não quero nada. Eu só quero que Deus retribua o que eu estou fazendo para você. Pessoas ungidas não esperam o retorno do próximo. Ofendidinho, magoadinho, eu fiz, não retribuiu, olha só que ingratidão, não tem unção. Gente que tem unção diz: eu fiz para você, não importa o retorno, eu quero de Deus, porque a palavra do Senhor diz: dar e ser-vos-á dado, boa medida, recalcada e sacudida, vos deitarão no vosso regaço. Você que fica fazendo para o próximo, está jogando semente sagrada em terreno estéril. Faça tudo para o Senhor. Tem gente que vai chegar no céu e vai esperar que vai receber galardão. O Senhor fala: não, você jogou tudo para você mesmo, você procurou retorno, aqui não tem nada para ti. Davi aproveita e diz assim: tudo que eu fiz para você, é Deus que vai me dar, Deus vai me retribuir. Pessoas ungidas não são sanguessugas, na jugular dos outros. Você não vai me amar? Você não vai me querer? Você não vai me elogiar? Você não vai me admirar? Você não vai gostar de mim? Você não vai facilitar? Não! Elas fazem para a glória do Senhor. Elas fazem porque são produtivas. Elas fazem porque querem honrar a Deus. Elas fazem porque são livres para fazer. Eu quero te dar um conselho que eu já te dei, eu vou te dar de novo. Não recebe nada de gente que não tem o Espírito, que não tem unção. Ela vai achar que você está endividada dela. E aí você não vai nem perceber, e ela vai te olhar como um ingrato. Mas você não está devendo nada para ela fez para o Senhor. Gente avarenta não recebe nada de gente avarenta. Nada. A não ser se você não perceber. Você não percebeu, então... Mas nada, hein? Não pega nada de gente avarenta. Por quê? Porque isso é um laço. É igual Abraão, não quero um cordão de sapato. Não pega nada. Porque é problema para você. Doe, dê, abençoe, porque existe uma aliança. Dar e ser-vos-á dado. Dai e ser-vos-á dado. Dai, faça, porque eu sou livre para fazer. Por isso que eu posso fazer. O que Davi disse? Ele disse assim: o que eu fiz para você, eu não quero receber de você não. Não quero aliança, não quero ir para Jerusalém, eu quero receber do alto. Quando você fica fazendo para o próximo, você não tem unção suficiente para esperar de Deus. Para esperar do Senhor. Que isso, irmãos? Está na hora de amadurecer. 25, para encerrar essa parte. Então Saul disse a Davi: bendito sejas tu, meu filho Davi, agora da boca do inimigo. Olha a mesa aí. Grandes coisas farás, também prevalecerás. Então Davi se foi pelo seu caminho, Saul voltou para o seu lugar. Diga: isso é unção. É saber portar-se diante do seu inimigo. Diga: saber se portar diante do sofrimento, diante da dor, diante da angústia, diante do susto, diante do inesperado. Você sabe se portar diante daquilo. Você não fica desesperado, você não fica atribulado, você não fica igual um descrente, não. Davi soube se portar diante do seu inimigo. Isso é unção. Unges a minha cabeça com óleo. Quero que você vá comigo em 2 Samuel para nós terminarmos capítulo 2. Agora vem a unção de Hebron, mas ele já tinha a unção do alto. Ele já tinha o Espírito Santo que o habilitava a ser equilibrado, que o habilitava a dizer as coisas certas, da maneira certa. O Senhor prepara diante de mim uma mesa, e diante de você, diante dos nossos inimigos, uma mesa que traz libertação, uma mesa que traz bênção, uma mesa que traz confiança, uma mesa que atesta, que testifica dentro de nós: você é meu filho, você é minha filha. Eu não vou te deixar, não vou te abandonar. Isso tudo é passageiro. A dor é por enquanto. É ou não é? Daqui a pouco passa. Aí ele diz: unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. A Bíblia diz em 2 Samuel capítulo 2, Davi era um homem muito especial. Saul havia morrido e ele precisava saber o que ele ia fazer. O pastor, eu seria um bom conselheiro para Davi. Saul morreu. Eu diria para ele assim:
come, bebe e dorme, porque o Senhor enviará um mensageiro à tua porta, e ele te dirá o que deves fazer. Indolência, Zé preguiça. Davi falou: e agora, Deus? E agora? Até agora eu fugi, o homem morreu na batalha, e agora o que eu faço? Para onde eu vou? O que eu preciso fazer? Era um bom momento, mas ele não podia agir sem direção. Eu não posso agir sem direção nos momentos ruins, eu não posso agir sem direção nos bons momentos, senão eu vou estragar as coisas. Ele diz no capítulo 2, sucedeu depois que Davi consultou o Senhor, dizendo: subirei eu a alguma da cidade de Judá? Judá era de onde ele vinha, e disse-lhe o Senhor: sobe. E falou Davi: para onde? E disse para Hebrom: vai, Davi, sobe. E subiu Davi para lá, e também as suas 2 mulheres, levou toda a sua família, todo o seu povo, Ainoã, Abigail, fez, versículo 3, também Davi subir os homens que estavam com ele, todo mundo vai junto. 4, então vieram os homens de Judá, e ungiram ali Davi, rei sobre a casa de Judá, e deram avisos a Davi, dizendo: os homens de Jabes de Gileade foram os que sepultaram a Saul. Ele é ungido e reina 7 anos e meio em Hebrom apenas. Fica dividido, parte com Davi e parte com o filho de Saul. Agora está faltando uma parte, qual é? Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Davi não podia fazer guerra contra Saul, mas ele podia fazer guerra contra o filho dele que ficou no lugar dele. Era a ordem. E o cálice transbordando está... Você acha que cálice transbordando é quando você está feliz? Você cria uma codependência de felicidade, cálice transbordando? Hein? Imagina, um adúltero, quando está adulterando, ele está muito feliz. Será que ele pode dizer que ali o cálice dele está transbordando? Uma pessoa maledicente, quando está falando mal, ali ela está feliz. Você realmente pode unir cálice transbordando com alegria ou felicidade? Ou seria mais viável e muito mais importante unirmos cálice transbordando com vitória? Quando é que seu cálice transborda? Quando você está vencendo. Quando você percebe que Deus está com você. Capítulo 3, versículo 1, lê aí. Este eu quero descrever nesta mensagem o cálice de Davi transbordava. O que está escrito aí? E houve, capítulo 3, versículo 1, uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi, porém, cálice transbordando. Pelo amor de Deus. Quanto mais rejeição, mais amado você se sente. Quanto mais desafios, mais forte você se sente. Você tem um outro sinônimo para cálice transbordando? Aquilo que vem do alto e não o que a circunstância te oferece. Quantos cálices cheios pelas circunstâncias, cheios de desgraça, de miséria, cheios de infortúnios. Mas quando Deus enche o meu cálice, é de glória em glória. Amém? Houve uma longa guerra entre a casa de Saul e a casa de Davi. Porém, a casa de Davi ia se fortalecendo. Quanto mais eles faziam guerra, mais fortes eles se tornavam. Quanto mais eles faziam guerra, mais fortes eles se tornavam. Isto é ter o cálice transbordando. Amém? É o que Paulo diz. O que nos arrancará, nos tirará, nos apartará do amor de Cristo? O que nos separará? Morte, tribulação, angústia, principado, potestade, anjos, coisas do presente e do porvir, altura, largura, profundidade, nada. Cada luta que você luta com a mesa, alimentado, socorrido,
com a unção, dizendo coisas certas, fazendo coisas certas, o seu cálice transborda, você se torna forte cada vez mais, porque quando uma mesa desce do céu para um filho de Deus, para um combatente do reino, para um soldado celestial, o objetivo é fazer com que esta pessoa se torne cada vez mais forte. Olhe para o seu irmão e diga: isso é lindo. O que é lindo, pastora? Lindo é você olhar para dentro de você e você dizer: como eu estou melhor, como eu sou mais maduro, sóbrio, forte. É você passar por situações antigas que te tiraram as pernas e você dizer: meu Deus, o que é que aconteceu? Aí o Espírito disse assim: foi a mesa, foi a unção. E você passar pelas fornalhas, não tem nem cheiro de fumaça. Isso é cálice transbordando. Isso é para os maduros, para os aliançados com Deus. Não para aqueles que têm inimigozinhos. Não. Isso é para quem tem Deus. Deus. Você olha e diga: eu tenho Deus. Eu sirvo a Ele, eu amo. Eu tenho um alvo. O meu alvo é chegar até o fim da minha vida e dizer como Paulo: eu acabo a carreira e ainda tenho fé para ficar em depósito. Eu guardo a minha fé. É chegar no último dia da sua vida e dizer: aprovado, gostei da vida que eu tive. Não foi amargura que me deteve, não foi sofrimento, não foi pecado, não foi nada. Ninguém pôde me segurar. Quem pôde segurar Davi até então? Ninguém. Por quê? Porque ele tinha um objetivo, um alvo. O alvo dele se chamava Jeová, Jireh, Samá, Sabactenu, Mekadeshkim. Esse era o alvo dele. Qual é o seu alvo? Viver? Não. Tê-lo, amá-lo, servi-lo. Ele prepara uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos, unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Só para terminar o versículo: mas os da casa de Saul se ia enfraquecendo. É aquilo que eu digo: Deus está de um lado só. O que você tem que garantir é que Ele esteja do seu lado. Não quero saber quem está com a razão. Não quero saber, só quero saber que Deus está do meu lado. É ou não é? E para que Ele esteja do meu lado, eu tenho que ter inocência, eu tenho que ter unção. Para que Ele esteja do meu lado, eu tenho que estar aplicando a palavra, coração limpo. É só isso que eu preciso. Não preciso de mais nada. Deus só está de um lado. E eu e você queremos que Ele esteja do nosso, não é verdade? A gente pode perder tudo, não é mesmo? Pode ou não pode? Pode supostamente perder um filho, como Abraão. Pode perder muitas coisas, mas Deus não. Não dá, não tem jeito. É ou não é? Pode perder a saúde, como Ezequias, mas Deus não é verdade? Sem Deus não dá. Sem Ele não tem jeito. Fique de pé em nome de Jesus. Nos momentos difíceis da minha e da sua vida, mesas descem para a terra, com o intuito de nos alimentar de tal maneira que sejamos livres, abençoados, guardados, protegidos, não mais esfaimados. Não mais. E quem sabe você nesta noite, você está precisando se assentar nessa mesa. O Senhor coloca todos os seus inimigos adiante de você e fala: senta aí, meu filho, senta aí, minha filha. Feche os seus olhos. Ele está dizendo para você: eu tenho uma mesa para você. O que você precisa? De libertação? Tem. O que você precisa? De carinho, de afeto, de amor, de livramento? O que você precisa? De conforto para a sua alma? O que você precisa? De salvação? De direção? O que você precisa? O que você precisa? De paz, de tranquilidade, de sossego, de confiança. De saber que Ele peleja por você.
Você consegue agora pela fé olhar a mesa posta. E o Senhor te servindo, uma mesa preparada por Ele. E o Senhor te servindo, te abençoando. Esta mensagem ela nasceu hoje de manhã. Antes de eu abrir os olhos, assim que eu abri os olhos, o Espírito Santo ditava ao meu coração esse versículo. Colocas perante mim uma mesa, diante dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo e o meu cálice transborda. Naquele momento eu sabia que era o que Deus queria para esta noite. O Senhor estava dizendo tanto para mim quanto para você. Eu tenho posto mesas para o meu povo, para alimentar, para sustentar nesses dias tão difíceis, nesses dias tão complicados. Eu tenho posto mesa para o meu povo. E eu te unjo para que você se reporte diante das dificuldades como um eleito, para que você viva, não importando a situação e a circunstância, como um salvo. É isso que caracteriza a minha unção e a sua unção. A nossa diferença diante dos nossos inimigos. E eu faço o seu coração transbordar. E eu te fortaleço cada vez mais. Quando o seu inimigo pensa que você vai enfraquecer com este golpe, você se torna mais forte do que antes. Eu estou transbordando o seu cálice. Eu estou fortalecendo a sua alma. Eu estou fortalecendo você. Eu quero que você coloque sua mão no seu coração. Diga: Senhor, o desespero não pode mais dominar sobre a minha vida. Eu vou me assentar à mesa que é posta pelo céu, preparada pelo Senhor. Vou deixar que Tu me sirvas. Não vou permitir que o desespero, que a ansiedade toma conta da minha vida, porque a minha cabeça será exaltada. Eu profetizo exaltação sobre a minha cabeça, porque o óleo do Espírito, que me dá sobriedade, equilíbrio, graça, força, está sobre mim. E o meu cálice, minha alma, vai transbordar de força, de autoridade, de poder. Eu repreendo, em nome de Jesus, toda hoste da maldade, espíritos das trevas, que tentam me fazer agir como Saul. Eu repreendo todo espírito maligno que tem tentado infiltrar na minha mente. Eu sirvo a Deus e é a Ele que eu quero agradar. Pai Santo, em nome de Jesus, eu repreendo da minha vida todo lugar, todas as áreas que porventura eu tenho aberto para o inimigo de minha alma, e eu declaro que a minha aliança solene, absoluta, é com Deus, e em nome de Jesus eu não perderei a minha vitória, que é a consumação dos meus dias diante do Teu trono, por causa de vaidades, de confusões. Eu declaro em nome de Jesus Cristo o poder do Senhor sobre a minha vida. Eu serei fecundo, eu serei próspero, eu serei abençoado, porque a unção do Santo é sobre mim, porque eu me assento nesta noite na mesa posta diante de mim, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Levante sua mão direita para o alto, que o poder da palavra ministrado sobre o seu coração, como espada afiada de 2 gumes, entrando em juntas e medulas, trazendo a operação do governo da palavra de Deus sobre a sua vida, em nome de Jesus.